Levanta tuas mãos. Obrigado, Pai. O Senhor nos alcançou, fomos atraídos naquela cruz, através de Jesus. Obrigado porque o véu foi rasgado, um caminho se abriu, e podemos te adorar em espírito e em verdade, na mais perfeita liberdade. Somos livres, vivemos para o louvor da tua glória. Estamos sendo transformados pelo teu Espírito na face de Cristo. A tua palavra opera em nós eficazmente, e o Senhor nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir, fé para viver, graça para servir. Você coloca um cântico novo nos nossos lábios, lábios que confessam teu nome. Te adoramos na beleza da tua santidade, experimentamos da tua paternidade, e o Senhor nos chama de filhos e filhas. Você é meu, você é minha. Eu te criei, eu te comprei. Anda na minha presença. É tempo de me conhecer. É tempo de me buscar. É tempo de em mim viver e minha glória experimentar. Ora mais no Espírito Santo, há algo acontecendo, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Ele se move em nosso meio, Ele dança conosco, Ele nos cumula de bênçãos, Ele nos abençoa com a paz que excede todo entendimento. Ele é aquele que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a tua sombra descansará. Há um descanso no Espírito para você. Há um lugar de refrigério, onde nada mais me afeta. E estamos nesse lugar, a melhor parte, na presença dEle, ajoelhados, quebrantados, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Por isso Ele diz: filho meu, inclina aos teus ouvidos as minhas razões. Será saúde para você, será vida, será instrução para os teus passos. Você não vê que eu tenho cuidado sobre ti? Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Estou te edificando para coisas maiores. E tudo que eu edifico, eu derramo minha glória, diz o Senhor. Obrigado, Pai.
Obrigado. Daríamos para ficar aqui 1 hora, só nessas águas. O pastor foi falar de águas, as águas estão aqui. Olha para alguém carinhosamente, não grita nem fala tão baixo, mas diz para ela: entra no descanso do Senhor. Diga assim: Ele é contigo. Você pode ir sentando, pode ir abrindo as luzes aí, pode ir diminuindo o teclado, senão eu vou querer salmodiar a noite toda. Uau! Boa noite, gente, graça e paz. Boa noite, gente, graça e paz. Amém, amém. É um prazer estar aqui, Verbo da Vida Aldeota, e estar nas igrejas Verbo da Vida para mim é muito prazeroso. É um sentimento mesmo de família, né? Eu vou em outras igrejas, irmãos em Cristo, alguns mais próximos, mas Verbo da Vida eu estou em casa. Eu não faço esforço não, eu já estou em casa. Por causa daquela coisa do ambiente, da atmosfera, das pessoas conhecidas. E saber que você também está aqui porque tudo que é vivo cresce e a igreja está crescendo. Então tem mais pessoas e vai crescer mais ainda. Para mim é um prazer estar aqui. Eu me chamo Manuel Dias, você pode me chamar de Maneco. E estou no Verbo da Vida desde o ano de 92, 91, 92 conheci pastor Bud. 96 Deus me dirigiu para servir o pastor Bud. Comecei a ensinar no Rema em 97. Lembro desse casal precioso, o Ricardo e a Carmen. Ele formou antes de mim, gente, porque eu perdi um dia, o primeiro dia da matrícula, e não tinha essa coisa de primeira matéria aberta. Está muito fácil hoje, viu? E eu perdi, não foi da primeira turma, mas foi da segunda. Então eu desejei receber a palavra. Você deve ter aplicado no seu coração essa meta: eu vou receber a palavra, eu vou colocar a palavra dentro de mim. Como instrução bíblica, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então você trabalha de maneira que isso fique estabelecido na sua vida. E os benefícios você vai ver, eles vão acontecer por causa da palavra plantada no seu coração. Como eu disse, é uma honra, um prazer estar aqui e saber, né, que tem havido um crescimento. Quando eu retorno em algumas igrejas Verbo da Vida, eu vou primeira vez por outra, eu tenho aquela pincelada dentro de mim de falar sobre a missão, visão e valores. E você pode encontrar isso no nosso site, no nosso app. Nós temos uma missão: levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Isso começou na vida do pastor Bud, repousa sobre as igrejas que nascem. Pensamos nisso, na expansão do evangelho. A visão: alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. E os valores: nós temos listado 10 valores, dada a partida do pastor Bud, o fundador desse ministério. A gente foi pensar, né, o crescimento, o que nos trouxe até aqui e o que vai nos levar até a vinda de Jesus com essa visão, com esse propósito. E pela ajuda do Espírito Santo, interpretamos 10 valores. Vida de fé, você pode repetir comigo: vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificar pessoas, excelência e vida abundante. Eu queria ter um tempo para a gente ter 10 momentos aqui, mas não dá. Então eu vou tomar esse momento, essa noite, para falar sobre edificar pessoas e um pouquinho sobre vida de fé, 2 valores. Mas nós temos, algumas vezes em Campina Grande, a gente faz uma série de escola dominical só para voltar a esses valores. Em algumas igrejas, de vez em quando, a gente vê esses valores sendo ministrados de uma forma mesmo para apontar nossa identidade.
E nesse quesito da edificação de pessoas, né, existimos para edificar. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Os dons ministeriais, né, a razão pela qual a escola de ministros está aqui, é para preparar mais ainda pessoas para edificarem outras. Mas até mesmo Paulo fala no livro de Efésios que o que a gente falar deve trazer edificação. Então, irmãos, nós somos chamados para abençoar uns aos outros. Posso ouvir um amém? Amém. Quando Deus convoca Abraão, na sua chamada, o Senhor comunica para ele e diz: anda na minha presença. No outro momento diz: sê tu uma bênção. Então, carinhosamente, diga para alguém perto de você, diga assim: seja uma bênção. E aí eu quero partir dentro do que vamos falar nessa noite, edificação de pessoas e vida de fé. Eu quero que você abra comigo a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, dado o ensinamento dos 5 dons ministeriais, diz que eles foram levantados, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O verso 12 de Efésios 4, dizendo assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Se tivéssemos aqui um tempo mais delongado, a gente iria tomar talvez umas 10 escrituras falando sobre edificação. Especificamente diz que os santos vão edificar o corpo de Cristo. Verso 13 em diante, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O 15, ele acrescenta: mas seguindo a verdade, fala comigo, seguindo a verdade, em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então Paulo, quando estava comunicando isso, ele falou 2 vezes a palavra aqui, edificação, mas ele falou também sobre crescimento, sobre estarmos crescendo em tudo naquele que é o cabeça. Eu não sei como você nasceu de novo, eu sei minha história. Eu estava lá, 1989, 90, um carnaval fora de época, estava usando drogas, tinha nascido na igreja, e eu nasci de novo debaixo de uma overdose. A Bíblia diz em João 3, Jesus falando que importa-vos nascer de novo. Pelo novo nascimento, a gente entra no reino, a gente experimenta o nascimento espiritual. Paulo chega a falar sobre o nascimento do alto, a nossa pátria celestial. Naturalmente, você nasceu e você tem seu documento, seu registro, né, o lugar onde nasceu, a cidade, os detalhes de onde nasceu, e você diz: eu sou brasileiro, nascido no Ceará, em Fortaleza, em Quixabá, em não sei quantos nomes aí, lá na Paraíba, e os nomes diferentes que a gente tem aqui no Nordeste. Nascemos em um lugar, mas espiritualmente você nasceu no alto. Quem nasceu de novo aqui? Então temos um nascimento cronológico e temos um nascimento espiritual, que vale para a eternidade. E quando nascemos de novo, nós devemos pensar, a Bíblia fala sobre isso, e como vimos aqui, nas entrelinhas, existe uma fase de menino, existe uma fase de maturidade, existe uma fase em que somos edificados, existe uma transição. Eu estou vivendo agora, né, temos falado sobre filhos aqui, o meu filho tem 11 anos, está na transição, entrando na adolescência. Então, a gente vive o crescimento dos filhos. Espiritualmente não é diferente.
através da verdade, como tomamos aqui parte do texto, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Diga comigo, o crescimento vem pela palavra de Deus. Irmãos, quanto mais palavra chega à nossa vida, nos alimentamos, nós vamos crescer e vamos experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos viver essa transição. Quando a gente nasce espiritualmente, a gente é uma criança espiritual. Mas à medida que a gente avança, nós vamos crescendo nessa vida espiritual e tendo um alvo de alcançar a maturidade. Por isso Paulo diz aqui, alcançarmos a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em Romanos, no capítulo 8, Paulo ensinando, diz que nós somos predestinados a ser a imagem de Jesus Cristo. Irmãos, há um trabalhar de Deus e você pode cooperar, outros são levantados para participar desse crescimento em nossa vida. A igreja é um ambiente para isso. A escola de ministros está preparando pessoas para uma nova etapa ainda dessa maturidade. Para quê? Para que possamos crescer e alcançar uma maturidade. Diga comigo, o meu alvo é maturidade espiritual. Agora a gente vai pensar algumas coisas aqui. O pessoal da mídia vai me ajudar aí com uma figura, porque eu tenho sido chamado a atenção sobre essas fases de crescimento. Abre também a Bíblia comigo em 1 João, capítulo 2, verso 12. Diga comigo, eu estou crescendo espiritualmente. Como vimos em 1 João, capítulo 2, como vimos em Efésios agora há pouco, veja que Paulo diz, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então nós vamos crescer espiritualmente dentro, por causa da verdade revelada em cada um de nós, a ponto da gente não ser mais enganado por doutrina errada, pelo diabo, por uma vida natural. Diga comigo, eu vou andar à luz da palavra de Deus. Então temos um crescimento espiritual a experimentar, mas também importa um crescimento numérico. Eu estou declarando e vou dizer aqui que essa igreja vai crescer, que vai ter que ter 2 cultos, 3 cultos, porque vai tanta gente nascer de novo e vão crescer por dentro, mas vamos crescer também em número. Diga comigo, o crescimento é por dentro e por fora. Amém? Então eu declaro que a família de Deus vai crescer. E como isso se dá? Quando somos edificados. Tomando a escritura aqui de 1 João, capítulo 2, verso 12. João usa uma linguagem, e eu vou acompanhar aqui, o pessoal vai colocar essa figura. Por gentileza, a figura, não o texto. O slide que eu passei. Ok. João diz assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Novamente ele retoma os 3 estágios da vida cristã, como se dá no natural. Mas ele está falando aqui de estágios de experiência espiritual com Deus, e a gente vai conferir isso. Novamente ele retoma no verso 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Eu falei agora há pouco em João 3 que o início da vida cristã é quando a gente nasce, imagina aqui um bebê, frágil, o nascimento espiritual, a gente nasce espiritualmente. O início da vida cristã a gente precisa do leite da palavra, que nos dá o crescimento para a salvação.
Mas à medida que a gente vai mergulhando no leite da palavra, eu lembro aqui do nosso querido Simon Potter, casado com uma cearense abençoada, Adriana. E eu lembro Simon ensinando escatologia em 2003, ele disse dessa forma, olha que interessante. Uma criança, quando ela nasce, ela não tem dentes, por isso que ela não pode comer sólido, mas ela se alimenta de leite. E por causa do leite que ela se alimenta, nascem dentes, que vai dar a habilidade dela ter dentes para morder o sólido. Não é assim? Os papais sabem que espera a dentição, ou alívio quando a dentição vem, porque ajuda a mastigar o alimento. Espiritualmente nós vamos beber o leite da palavra, é o início da vida cristã. Mas depois que a gente já tem alguns dentezinhos espirituais, a gente pode comer um alimento sólido. Mas enquanto é leite, a experiência que a gente tem já é viva, já é real. Deus é meu Pai. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 4, que quando nascemos de novo, nós recebemos o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai, para ter comunhão com Ele. O véu foi rasgado. Vamos experimentar intimidade, relacionamento com Deus, mesmo ainda na fase do leite. Mas à medida que a gente come a palavra, e eu gosto do texto de João, ele diz assim, os filhinhos sabem que seus pecados foram perdoados. Mas irmão, sabe que muita gente para aí, e fica a dica aqui, eu quero te desafiar. Mesmo que você já tenha algum conhecimento, investe, faz o rema. Aprofunda o teu conhecimento, porque como o pastor Ricardo falou agora há pouco, tem mais. Você pode dizer comigo, tem mais? Diga, eu vou experimentar o mais. Mas como isso vem, gente? Pela palavra, por eu me alimentar, por eu sair do leite da palavra. E aí, olhando a linguagem que o próprio João falou aqui, e em conexão com o crescimento que Paulo falou em Efésios 4, filhinhos, o leite, mas começa a comer algo sólido, começa a crescer, naturalmente falando, espiritualmente você vai crescer também. Espiritualmente, ele fala da segunda fase, os jovens, eles têm a palavra porque saiu do leite, e eles já têm a habilidade de vencer o inimigo. Eles já andam numa certa experiência e força espiritual que vai dar a habilidade de não ser mais vencido, como a gente leu em Efésios, por vento de doutrina. O diabo vai vir, você não vai cair mais nas ciladas dele como um bobo. Você vai dizer, o diabo está por trás disso e eu não vou cair nessa. Me dá um amém. Você vai discernir espiritualmente as coisas, você vai ter sensibilidade para julgar as coisas e o que está por trás. Você vai saber dar passos à luz da palavra. Por quê? Você já tem uma medida da palavra. Você já tem um andar com Deus. Mas é porque eu já experimentei essa fase do crescimento, essa dimensão, essa etapa da juventude, pensando num paralelo espiritual, que eu vou parar? Não. O meu alvo é a maturidade. E quando João vai falar sobre os pais, ele disse, pais, eu vos escrevo, porque você conhece o Deus da eternidade. Irmãos, vai chegar um tempo em que nós temos tanto relacionamento com essa palavra, e graças a Deus, porque Deus deixou as escrituras, mas a gente vai mergulhar tanto, e a gente vai ficar tão consciente, e não vai ser uma coisa que não se explica. Eu vou entender as escrituras. Como Jesus disse em João 24, 44 e 45, conversando com os discípulos, ele leu a lei, os salmos e os profetas, diz tudo o que está escrito, ao meu respeito está escrito. Aí a Bíblia diz no verso 45, que ele abriu o entendimento deles, para que entendessem as escrituras. Deus não quer que você leia e fique à mercê. Eu estou lendo, mas eu não entendo, como aquele homem que Filipe encontrou lendo e não entendia. Deus quer que você leia e entenda.
Aí o que é que João diz, exatamente falando desse nível de maturidade que eu e você vamos entrar? O que é que João diz? Olha que interessante. Pais, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Vou pegar aqui a minha Bíblia de papel. Irmãos, eu posso ter tanto conhecimento da Bíblia, que de repente eu vou conhecer aquele que inspirou essa Bíblia para ser escrita para mim. Eu vou conhecer Deus que é Espírito. Eu vou ter comunhão com Deus que concedeu a palavra. Eu vou experimentá-lo. Eu vou ouvir sua voz, eu vou discernir os seus caminhos. A ponto de Paulo dizer que eu posso experimentar e conhecer as profundezas de Deus. Imagina que isso seja uma carta, que foi Ricardinho que escreveu. E aí eu li tanto a carta, que eu consigo tocar no coração daquele que concedeu e escreveu essa carta através de 40 homens em 1600 anos. É o que João está dizendo. Eu vou conhecer o Deus que existe desde o princípio, o Deus que está no trono, o Deus que concedeu sua palavra. Irmãos, isso me faz lembrar de Oséias 6, verso 3. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe, pessoas, às vezes quando alguém nasce de novo, aí compra livro, compra Bíblia, aí faz o rema, e trelelê, aí daqui a pouco alguém diz: isso um dia vai parar. Deixa eu te dizer, nunca parou na minha vida. Eu sei que tem mais. Eu sei que eu posso mergulhar em Deus, algo mais, e experimentar algo da estatura espiritual, de conhecer Deus em espírito, de ter um relacionamento vivo com Ele. Eu não vou ficar na infância e você também não vai ficar. Não tem gente que estaciona, tem gente que nasce de novo e fica lá. Só no novo nascimento tem um crescimento para você experimentar. Tem um lugar para você ser edificado. Deus levantou essa igreja para te edificar. E você vai crescer. E você vai experimentar essa maturidade. E você vai ajudar a outros crescerem. Já pensou? Uma criança ficar aqui no berçário e nunca sai do berçário. Tem uns crentes que nunca saem do leite da palavra. Você já parou para pensar nisso? 20, 30 anos de crente não sai do canto. É um religioso. Deus não te chamou para ser religioso. Deus te chama para você crescer. Em sabedoria, em revelação, em entendimento, em compreensão. Naquilo que Ele tem para a sua vida. Para ajudar outros. Crescimento espiritual. Isso vem pela edificação. Fala comigo, edificação. E como isso se dá, irmãos? Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, mas eles levantam outros edificadores. Eu declaro que você vai ser despertado, por causa de um ambiente da coletividade, a desejar a palavra. Você que nunca leu, você vai ler a Bíblia com mais afinco. Você que não lia livros, a gente não faz isso para achar bonito não, irmãos. Os livros é porque eles vão nos influenciar as coisas do alto, as coisas de Deus. Sabe, eu estava esses dias em São José dos Campos, alguns 10 dias atrás, estava na aula inaugural do Rema lá, e ao chegar tinha uma academia em frente, do outro lado tinha uma universidade, tinha vários cursos e tinha um Rema. E todos eles são importantes, irmãos. Eu já fui gordinho, já não sou mais gordinho não, viu? Perdi 40, estou bem aí na fita, estou ficando legal. A gente precisa cuidar do corpo. Não é verdade? A gente é mordomo do corpo que a gente vive. O nosso corpo é do Senhor. E a gente tem que cuidar bem do nosso corpo. Me dá um amém aí. Amém. Precisamos fazer exercício, cuidar da alimentação. Isso é uma parte. Precisamos desenvolver nosso intelecto, fazer um curso, uma universidade, estudar uma língua. Eu gostaria de falar 2, 3 línguas, mas eu tenho outras responsabilidades. Mas eu estudo, dou meus pulos, fico estudando inglês.
Eu fiz o curso de Direito, não concluí por causa da consciência de chamada integral. Mas se você faz um curso, completa ele, faz para a glória de Deus. Mas quando eu cheguei naquele dia, eu olhei uma academia, uma universidade e o Rema. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu lembro quando eu fiz o Rema, a gente formou junto, Carmen, em 94. Eu lembro naquele dia, a gente de beca, nossa formatura foi no Garden, lembra? Com Gerald Foster. E quando eu vesti aquela beca e percebi aquilo que estava acontecendo, me veio assim uma clareza tão forte. Meu Deus, essa formação, ela não fica como outras formaturas aqui na Terra. Essa está me dando revelação das coisas eternas e espirituais. Essa eu posso até morrer, mas eu vou na eternidade com aquilo que eu recebi naqueles dias. E eu pensando, uma academia, o Rema, universidades, tem o seu valor, mas eu olhei para aquelas pessoas na sala de aula no Rema, eu digo, você está no lugar mais precioso do mundo, aqui em São José dos Campos, porque você vai receber o leite, o alimento sólido, a carne da palavra, que vai te dar a revelação do Deus que é Espírito, e você vai conhecê-lo e andar com Ele. Diga comigo, está escrito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, eu declaro que você não vai ficar, me lembro do meu pai aqui, você conheceu meu pai, você não vai ficar um atrofiado, um anão espiritual. Não, irmão, você vai crescer. Deus diz na sua palavra, eu vou te dar olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não tem nada a ver com esses sentidos naturais. Ele está falando de percepção com os olhos espirituais. Percepção para ouvir a voz de Deus. Percepção para andar guiado debaixo da influência das coisas do alto. Por isso que Paulo disse, eu não vivo mais pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E o que ele cria? Ele cria na palavra e em revelações dadas pelo próprio Deus de um mundo invisível, porém real. Diga comigo, um mundo invisível, porém real. Irmãos, eu declaro que você está saindo de uma vida natural e você vai adentrar numa vida sobrenatural. E você não só vai tocar, você vai adentrar e vai permanecer lá. Você vai viver as coisas que Deus tem para você. Você não vai ser como uma criança agitado de um lado para o outro. Mesmo que venham as tempestades, você vai estar, como a Bíblia diz, Hebreus capítulo 6, 18, lançando âncora da alma lá no trono de Deus, onde Jesus entrou por nós. Jesus está lá no trono, ele disse, eu entrei aqui por você, eu não entrei por mim, do céu eu já tinha descido, eu entrei aqui para que você possa, mesmo vivendo na terra, estar ancorado no céu. Uau! Está lá, Efésios 6, 16, 17, 18. Jesus está no trono e temos uma âncora da alma. No natural, você está num barco, num navio. Tive a experiência de um navio esses dias com a minha família, um cruzeiro. E que âncora gigantesca. Era um negócio assim fenomenal. Eu fiquei olhando. Que coisa tremenda. O poder de uma âncora, de estabilizar um navio tão gigantesco. Mas no natural, a âncora, quando você joga, ela vai para o fundo do mar. Mas a Bíblia fala de uma âncora que quebra a lei da gravidade. Ela é lançada no trono de Deus. Irmãos, eu declaro que as oscilações da sua vida vão se acabar. Por causa de uma vida edificada na palavra, porque uma fé robusta vai ser estabelecida.
Às vezes a gente olha como se fé fosse sorte. Ó, Deus deu fé àquela pessoa e a mim não, e eu vou me arrastando pela vida. Não, Deus está dizendo: apegue-se à minha palavra e a fé vai se erguer dentro de você. E você vai andar, mesmo no mundo ainda onde tem aflições, mas você vai andar ancorado com as coisas aqui do céu. Eu vou te sustentar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As tuas fontes estão em mim. Eu conheço o teu futuro. Eu vou guiar os teus passos. Eu vou derramar bênçãos do alto sobre a sua vida. Você vai experimentar a minha voz te dizendo: este é o caminho, andai por ele. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque eu vou te proteger. A minha mão está sobre todos os que me temem. E sabe o que é que diz lá no livro de Jó? Podemos ir lá? Eu percebo essa palavra. Abre lá comigo Jó 22. Diga comigo: chegou o tempo de trocar valores. Diga: chegou o tempo de buscar ao Senhor com todas as minhas forças. Oh, aleluia. Jó capítulo 22. Eu vou ler a partir do 17. Os que não querem Deus, olha como eles dizem. No verso 17. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, Ele encherá de bens as suas casas. Quem recebe essa palavra aqui? Irmãos, eu não quero saber o que o diabo te roubou. Deus está dizendo que vai encher de bens a sua casa. Quem recebe essa palavra? Se você não receber, ela vai voltar para mim. Olha o 19. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece nele, dizendo: na verdade, nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. 21. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Quem aqui é reconciliado com o Senhor? Diga comigo: eu estou em paz com Deus. A Bíblia diz aqui: te sobrevirá o bem. Eu não sei se você presta atenção no período natalino, né? A gente volta para os textos da chegada de Jesus, a anunciação. Mas tem uma parte ali que me chama muita atenção. Por muitos anos, eu tive a ensinar a aliança de sangue. E eu pensava nesse texto assim com grande valor. Porque quando os anjos apareceram para os pastores no céu, dado o nascimento de Jesus em Belém, eles bradaram. E os pastores lá no campo ouviram aquilo. Era uma coisa, né, fora do normal. O mundo espiritual se abriu. E os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Irmãos, eu não sei, algumas pessoas talvez aqui, né, os mais antigos, eu lembro de minhas tias, avós, e tinha um negócio de dizer: eu te quero bem. Quem lembra dessa forma de falar? Já pensou Deus dizendo, os anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem? Olha para alguém perto de você e diga assim: quando estamos reconciliados com Deus, diga assim: Ele vai nos fazer bem. Ah, irmãos, eu vejo o cuidado de Deus na sua vida. Você não está desamparado. A Bíblia diz lá no livro de Tiago: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Eu não acredito que você veio religiosamente para a igreja hoje. Vou para a igreja, porque vai todo mundo, a gente vai mesmo, né? Todo mundo, não. Eu acredito que, mesmo vindo na coletividade, tem uma busca interior. Senhor, eu quero te conhecer. Eu não quero voltar do mesmo jeito.
Eu quero aprofundar mais um ponto nesse relacionamento. Eu quero deixar de ser criança, quero me tornar um jovem, eu quero ser um adulto, eu quero te conhecer como tu és. E ele está dizendo, achegue-se a mim, e eu me achegarei a você. Eu vou me revelar a você. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu e o Pai viremos a ti e nos manifestaremos a Ele. Eu declaro que você não vai viver das experiências dos outros. Eu declaro que você vai ter experiências com Deus para contar. Quando alguém vier e disser, isso não existe, você vai dizer, tarde demais. Eu já tenho experiências com Deus. Diga comigo, eu vou crescer na palavra, mas eu também vou crescer nas minhas experiências com Deus. Quantos amam o Senhor? Diga, Senhor, estou aqui. Posso prosseguir mais alguns versículos aqui em Jó? Olha que escritura. Fazia tempo que eu tinha pensado e até pregado. Mas não é que como vem isso? Pela inspiração. Deus quer falar com algumas pessoas algo que está aqui. Olha o 22. Diga comigo, vai sobrevir o bem na minha vida. Oh, aleluia. 22. Aceita, peço-te a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Ele está dizendo, aceita a instrução, os comandos, o que Deus comunica. Põe isso no teu coração, guarda no mais íntimo do teu ser. No Salmo 50 diz que ele revela a verdade no íntimo. Coisas que eram superficiais na sua vida, elas vão se tornar profundas. Me dá um amém. Irmãos, vai ter um valor, um peso, uma palavra dentro de você. E quando você falar, vai sair também com uma força, com uma autoridade. Como Jesus disse, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Quando você falar, pessoas vão dizer, meu Deus, eu nunca ouvi isso. E vai cair como revelação para elas. Amém. 23, você pode acompanhar aí. Diz assim, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Irmão, se teve coisas que foram destruídas, saíram do lugar da sua vida, esse Deus coloca tudo em ordem. O que ele fez no caos e colocou o mundo em ordem em 6 dias, o que ele diz no livro de Provérbios 3, filho meu, me reconhece em todos os teus caminhos e eu vou endireitar as tuas veredas, é o que vai acontecer na sua vida. Eu não quero saber o que você fez de bagunça na sua vida, o que o diabo fez, ou você deixou outros fazerem na sua vida. Deus está dizendo, vem, eu vou colocar em ordem, eu vou consertar tudo, eu vou restabelecer você. Olhe para alguém perto de você e diga assim, tem jeito para você. Diga assim, não desista, avance. Parte B do verso 23. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e tua prata escolhida. Irmãos, a gente não pode ter as coisas desse mundo como preciosas e Deus como precioso, e as coisas desse mundo competirem com Deus. Deus é a coisa mais preciosa que a gente tem. Tem gente que se acha que é dono de alguma coisa aqui na terra. Ilusão. Ninguém é dono de nada. A gente é mordomo e tem a posse durante uma estação da vida enquanto está vivendo aqui. Ninguém é dono de nada. É mordomo. Mas quando eu morro eu deixo por meus filhos. E os filhos não vão morrer não? E às vezes, por causa das coisas desse mundo, a gente coloca Deus em segundo, terceiro lugar. Ele está dizendo, eu quero o primeiro lugar.
Agora, se você me tem, se você me ama, se eu for teu tesouro, você vai ver minhas mãos se estendendo e te abençoando. Uau! Irmãos, tem gente correndo só atrás de bênção. Eu quero minha bênção, eu quero as bênçãos do Senhor. Não, eu quero Ele. Porque se eu tiver Ele, eu vou ter as mãos dEle estendidas para mim. Diga comigo, é tempo de conhecer ao Senhor. Olha o 25, 26, 27, vamos tomar isso aqui. 26, deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus, orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Eu estou te chamando para um crescimento espiritual, eu estou te chamando para um mergulho da palavra, eu estou te chamando para você trocar valores, Deus ter o primeiro lugar. Aí ele diz que eu vou entrar numa esfera de relacionamento. Já viu gente que só vai orar no dia de pressão? Que tal você ter uma vida de comunhão e oração a Deus todos os dias? E desenvolver um relacionamento com Ele, forte, firme, robusto, crescente, a ponto de chegarmos naquilo que Jesus demonstra quando foi levantar Lázaro. Ele teve compaixão, operou nos dons, chamou Lázaro, mas antes ele disse: Pai, tu sempre me ouves. Que confiança! Que confiança, gente! Deus está dizendo: vem me conhecer, e você vai entrar num lugar de confiança, de fé, de andar comigo. Esse mesmo Jó, lá no capítulo 42, diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, saber que Deus existe não basta. Eu tenho que estar com Ele. Coríntios 1:9 diz que fomos chamados à comunhão com Deus pelo Filho. Efésios 2:18 diz que por Ele, Jesus, temos acesso ao Pai pelo Espírito. Você vai ter experiências espirituais. Diga comigo, minha vida de oração e adoração vai ficar mais profunda. Posso ler o 28 ao 30? Eu declaro essa palavra na sua vida. Olha que interessante, depois dessa comunhão forte com Deus, depois de valores colocados no lugar certo, olha o que diz o 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará nos teus caminhos. Irmãos, eu estava dirigindo esses dias, fizemos algumas loucuras de dirigir 7.000 quilômetros em 30 dias, de dirigir 2.000 quilômetros em 2 dias. E como é importante um farol alto, um farol bom que vai lá na frente. Mas aqui Deus está dizendo, se você projeta alguma coisa, vai sair bem, e eu vou fazer a luz brilhar nos seus caminhos, eu vou facilitar as coisas. Até porque se a gente está andando com Deus, a gente não vai projetar doidice. Vão ser projetos nascidos e inspirados por Ele. Me dá um amém, irmãos. Eu estou com 53 anos, não estou com mais tempo de perder tempo, tentar acertar. Anda com Deus e você vai sempre acertar. Vai experimentar a mão dEle te conduzindo em todas as coisas. Eu percebo que Deus quer tocar até mesmo em áreas de negócios, em decisões de profissões, de escolhas aqui. Ele está dizendo, me serve, que eu vou te ajudar. Deuteronômio 28 diz, se ouvirdes a minha voz, essas bênçãos te seguirão. O Senhor está dizendo, me coloque em primeiro lugar. O livro de Samuel, capítulo 2, ele diz, num contexto lá,
eu honro os que me honram. Ele está dizendo, me honre. Eu vou te honrar. Agora, se a gente não se interessa, não avança, quer continuar a vida toda no leitinho, você não vai sair do canto. Parece duro, mas às vezes a gente precisa ouvir uma palavra mais dura para nos tirar da inércia. Deus quer se mover na sua vida, mas Ele precisa de atitudes, posicionamentos. Me dá um amém. Além disso, o verso 29 e 30 diz: se estes, os que rejeitam Deus, descem, então dirás para cima, eu vou me levantar como um resgatador. E Deus salvará o humilde e livrará até o que não é inocente, sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Irmãos, eu vou viver uma vida tão forte com Deus, que se tem uma pessoa que é meio alesada, ainda não buscou Deus, está sendo enganada pelo diabo, e eu vejo, e eu me coloco como intercessor, eu vou orar por aquela pessoa, e por causa da minha firmeza com Deus aqui, Deus vai salvar aquela pessoa. Não foi assim com Jó? Aliás, com Ló. Abraão soube que o sobrinho dele ia perecer, ficou intercedendo, Deus enviou anjos e trouxe livramento. Deus está dizendo, eu quero você tão forte no seu relacionamento comigo, que além de afetar você, sua casa, sua família, você vai se tornar um intercessor que vai mudar o destino de pessoas. Ah, irmãos, essa igreja vai crescer tanto esse ano. Mas ela vai estar tão mergulhada em Deus que vai se tornar uma casa de intercessão. Eu quero falar com aqueles que já são chamados nesse lugar e com aqueles que não são. Você vai experimentar lugares na vida de comunhão, de intimidade, de intercessão que você nunca experimentou. Lugares no trono. Não tem lugares no trono que Deus está dizendo, eu quero que você passeie aqui, entre nesse lugar novo aqui. Eu pensei que já conhecia tudo. Não, tem lugares aqui em cima que você ainda não conhece. Irmãos, eu estou no 3º dia no mesmo lugar aqui, aí eu já estou me acostumando, eu me acordo de noite, já sei onde estão as coisas. Nem acendo a luz, porque eu estou me familiarizando. Na minha casa, não precisa acender uma luz. Eu sei onde estão os copos, onde está cada coisa, o filtro, a gaveta, sei a altura, posso ir de olho fechado, porque eu estou familiarizado. Deus está dizendo, está chegando o tempo de você estar familiarizado com o meu trono, com os lugares aqui em cima. Não basta você saber que eu existo, você tem que me conhecer, tem que andar comigo. Tem que ter as experiências. E a palavra vai te levar a este lugar. Sabe, Deus vai te levantar com uma habilidade de abrir dimensões do mundo espiritual. Porque a gente estuda tanto a palavra para acessar, para conhecer, para experimentar o mundo espiritual. Isso é tão forte que Jesus, andando naquela esfera, ele chamou 3 para orar. O Monte Tabor, a transfiguração, ele chamou 3, começou a orar, o rosto dele resplandeceu, as vestes também. Aí aqueles 3 que estavam com ele foram arrastados para aquele ambiente. E a Bíblia diz que de repente uma nuvem os envolveu. E por causa da profundidade de uma pessoa, aqueles 3 foram arrastados. A igreja local é um lugar onde somos arrastados para os lugares celestiais. Eu declaro que você vai experimentar. Você vai sair do leite, você vai experimentar níveis da presença, até mesmo experimentar níveis da glória de Deus. Diga comigo, eu vou crescer espiritualmente. Diga, eu vou avançar. Diga, eu não vou atrapalhar a mim mesmo. Diga, eu vou aprender a palavra. Diga, eu vou viver tudo que Deus tem para mim.
Oh, aleluia. Levanta as tuas mãos. Pai, obrigado pela tua graça, obrigado por inspiração, obrigado por o Senhor nos atraindo para esse lugar tão maravilhoso, que é o teu trono, é tua presença, é tua glória. O caminho foi aberto. Eu declaro um mover na vida de cada pessoa. Eu declaro uma nova graça. Eu declaro uma consciência da justiça e uma ousadia, uma intrepidez para esse nível de comunhão. E como o Senhor mesmo disse, que para aqueles que te amam, coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para nós. Nós vamos experimentar elas. Não vamos ficar nas coisas rasas, mas vamos tocar tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh, aleluia. Kerbanaste que te livre ministérias. Assim como aqueles três estavam com Jesus, e eles ouviram e viram coisas no mundo espiritual, eu declaro que você vai ver e ouvir. Eu me lembro em 2001, estava na cidade de Natal, experimentei um arrebatamento. Eu fui ao trono de Deus, João. Uma coisa a gente lê, outra coisa a gente ter estado lá. Eu não vi Jesus completamente, mas eu vi uma nuvem e vi as mãos dele, só as mãos. Ele está dizendo: eu estou vivo, eu tenho as chaves da morte e do inferno, eu vou voltar. Mas você precisa conhecer o esconderijo da minha força. Você precisa me buscar as coisas do alto, de cima, porque eu estou à direita do Pai. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe. Abrirei a palavra com revelação para que você compreenda os meus planos. Abrirei o seu entendimento. E você anunciará as minhas virtudes àqueles que não me conhecem. Eu falarei pela tua boca. O meu conselho estará em você. E como diz o livro de Daniel no capítulo 12, você firmará os pés de muitos no caminho da justiça. Só levanta tuas mãos. Pai, obrigado por adoradores. Obrigado por uma nova esfera do crescimento espiritual vindo sobre os seus filhos. Se tem alguém nessa noite que ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, e você está nessa noite, ou esteja desviado, Ele te ama, Ele te quer. Ele está dizendo: torna para mim, eu vou te restabelecer, eu vou firmar os teus passos. Se você ainda não recebeu Jesus, ou estava distante dele, ou abandonou o Senhor, Ele está dizendo: volta. Com amor eterno eu te amei, com benignidade estou te atraindo nessa noite. Se tem alguma pessoa nessa condição, levanta o dedo, levanta a mão para que eu possa te ver. Há alguém que quer entregar a vida a Cristo nessa noite? Ou você estava desviado? O Espírito Santo está a dar testemunho dentro de você. Você quer voltar para o Senhor de forma pública, não tem problema. Ele é um Deus de restauração. Se você é essa pessoa, por gentileza, levante sua mão para que eu possa te identificar. Alguém lá atrás? Alguém que quer entregar a vida a Cristo nessa noite? Levanta a mão. Esse casal aí, vocês
Vocês estão de mão levantadas. Esse casal, fala aí com eles. Vocês querem receber Jesus? Você quer receber Jesus hoje? Quer? Vem cá. Pode vir aqui. Você quer entregar a vida a Cristo hoje? Os dois, vem cá. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Cristo? Tem mais alguém? Parece ter mais alguém. Você quer entregar a vida a Cristo? A porta da salvação está aberta, Ele te ama. Você vai crescer espiritualmente, mas primeiro temos que nascer. Amém. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Os olhos de Deus estão sobre vocês. Eu vou dizer algo muito sério. Aquele texto de Ló que eu li, de Jó que eu li, ele vai ter uma força muito grande na vida de vocês. O Senhor está dizendo, porque vocês estão me escolhendo, eu vou fazer a luz brilhar nos caminhos de vocês. Em questão de meses e anos, até quem me desprezava vai olhar para a vida de vocês e vai dizer, o que houve na vida deles? Porque você está se achegando a mim, eu vou me achegar a você. Porque você está me honrando. E o meu chamar, eu vou te honrar, diz o Senhor. Há mais alguém que quer entregar a vida a Cristo? Não perde a oportunidade. Há alguém? Se sim, levanta a mão, agora é a hora. Tem alguém? Amém. Vamos estender as mãos para eles. Pai, obrigado pelo passo que eles dão, se achegando a Ti nessa noite. Eu declaro que, dada a confissão de Jesus como Senhor e Salvador, pelo passo que eles deram, declaro os pecados perdoados, a nova vida, o Espírito Santo entrando em operação. Já começou com convicção, mas a obra do Espírito Santo dentro dele, dentro dela, e eles não vão ser bebês espirituais apenas, eles vão crescer e vão andar na Tua presença. Em nome de Jesus, declaro Tua bênção sobre eles. Em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos dizer juntos, sejam bem-vindos à família de Deus. Amém. Vocês podem seguir aquelas irmãs. Se há alguém que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, hoje é o seu dia. Esse enchimento é de grande valia, tem grande importância para a vida espiritual. Isso vai acelerar o teu crescimento e aquilo que Deus tem para a sua vida. Alguém que ainda não é cheio do Espírito Santo, quer receber o batismo? Se é você, levanta a mão. Todos cheios? Amém. Alguém com alguma doença, enfermidade, dor? Existe provisão de cura para você. Cristo não sofreu fisicamente em vão. Ele levou sobre si doenças e enfermidades. Amém. Você pode vir aqui me ajudar? Você? Tu? Os dois. Parte auditiva. Está com inflamação? Está bem. Põe as mãos nela. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos a cura, Pai. Os ouvidos dela se abrindo, toda a inflamação sendo agora paralisada. Nós liberamos a lei do Espírito e vida. E assim como Jesus levantou-se dentre os mortos, sem nenhuma doença e enfermidade, porque não tinham poder sobre ele, nós declaramos ilegal essa doença e enfermidade. Saia do corpo dela agora, em nome de Jesus. Seja sarada e curada, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia, obrigado. Pastor Ricardo, obrigado pela porta para poder transmitir a palavra ao povo que Deus
lhe deu para ter o seu cuidado, viu? Aleluia. Você foi abençoado? Se o simples ouvir já nos abençoa, imagina a prática, né? Nos apegando a Deus, como nós lemos no livro de Jó, e Ele fazendo a sua luz brilhar em nossos caminhos. Aleluia.